Sim? Então, vamos lá. Os diagramas e o texto didático. Vimos que o texto didático transmite informações sobre um tema de maneira clara, para facilitar o entendimento do leitor. Para ajudar ainda mais, existem recursos que servem de apoio ao texto escrito, como ilustrações, fotografias, gráficos, tabelas, entre outros elementos visuais. Um dos recursos visuais mais utilizados para facilitar os estudos são os diagramas. Sublinha essa frase aí para mim, por favor. Sublinhem aí essa parte. Um dos recursos visuais mais utilizados para facilitar os estudos são os diagramas. Sublinhem aí esse pedacinho. Um dos recursos visuais mais utilizados para facilitar os estudos são os diagramas. Aí, antes de continuar a explicação, então eu pedi para você sublinhar que um dos recursos visuais mais utilizados para facilitar os estudos são os diagramas. Aí, se eu te falar assim, o que é diagrama? Muita gente não sabe. Então, antes de qualquer coisa, vamos ver o que é diagrama. Vira o seu livro lá na página 60, neste quadro rosa. Vamos ver o que é diagrama. Nesse quadro rosa aqui, ó. Virem aí. Acharam? Rudolf, você vai cair desse sofá. Aí, vamos lá. Então, vamos lá agora ver o que é diagrama. Lápis na mão. O diagrama é a representação gráfica de um assunto ou objeto de estudo por meio de imagens e texto escrito. Então, sublinha isso aí. O diagrama é a representação gráfica de um assunto ou objeto de estudo por meio de imagens e texto escrito. Ok? Então, o que é diagrama, gente? É quando eu tenho que falar sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, e eu vou usar um gráfico, uma representação gráfica, por meio de desenhos, de ilustrações, de gráficos, de tabela, para mostrar sobre o que eu estou falando. Esse recurso é muito utilizado quando se quer apresentar uma informação resumida, direta, para que a compreensão seja mais imediata. Então, quando eu quero uma explicação mais sucinta, mais rápida, eu uso uma representação gráfica. Então, eu uso um diagrama. Então, por quê? Porque para ser uma coisa mais rápida de entendimento. A pessoa olhou, leu, já sabe do que se trata. Então, para isso, eu posso usar um diagrama, tá bom? É geralmente construído com o uso de imagens e textos escrito breve, é igual eu falei para vocês. Usa-se figuras, imagens, textos, não textos muito grandes, textos com poucas palavras, porque realmente é uma coisa mais prática, mais rápida. Então, não pode ser um texto muito longo, né? Porque se for um texto muito longo, não justifica usar um diagrama. Então, a gente usa uma frase mais curta, né? Uma explicação mais resumida, por isso usamos o diagrama. Ok? Ficou claro o que é diagrama? Sim? Então, vamos voltar lá para a página 59. Aí lá, nós temos aí um diagrama sobre as características das plantas. Então, nós temos aí características das plantas. Lembra que lá nas folhas anteriores do livro, também nós falamos sobre característica das plantas, só que em um texto maior, né? Um texto mais explicativo, com mais explicações, um texto mais demorado. Gabriel, coloca aí na sua... Não, tá passando só voz bem aqui.
Ai, Deus. Fecha a porta lá. Então, vamos lá. E continuando. Gente, desculpa, tá? É porque eu estava atrapalhando a aula da criança ali ao lado. Ô, pai, esse negócio não é mole, não. Mas a gente vai, ó. Aqui é assim, a tia Raiz está dando aula aqui, tem um estudando lá dentro, um lá do outro lado, e a minha aula está saindo na aula do outro, que está bem ali do lado. Jesus amado. Não é mole, não, mas vamos que vamos. No fim, a gente vai vencer, se Deus quiser. Então, bora lá. Continuando, né? Então, a tia Raiz estava falando sobre o texto sobre as plantas. Então, nas páginas anteriores, nós falamos sobre as plantas em um texto maior, né? E aqui, o que o livro trouxe? Ele trouxe nesse esquema, olha aqui, ó, ele montou um esquema, tá vendo? Aqui no meio, eu tenho o tema principal. Qual é o tema principal? Característica das plantas. O que foi abordado no diagrama foi a característica das plantas, né? Então, esse aqui é o tema central, é o tema principal. E olha aqui, ele usou 1, 2, 3, 4, 5 etapas para abreviar a explicação sobre a característica das plantas. Então, ele vem com um texto pequeno, que a gente pode dizer que é uma simples frase, né? Aqui ele usou uma frase para explicar alguns acontecimentos. Tá vendo? Olha aqui, ele usou frases para explicar alguns acontecimentos. Tá vendo? Então, ele usou uma pequena frase e abusou do quê? Ele abusou das imagens, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aí para você ver. O primeiro, ele falou que precisam de luz do sol, água e gás carbônico. Quem precisa de luz do sol, água e gás carbônico? As plantas, né? Então, olha o que ele usou. Ela precisa de luz, água e gás carbônico, tá vendo? Então, ele usou o quê? A mensagem e o desenho. A mensagem e a ilustração. A mensagem e a ilustração. Então, isso aqui é o diagrama. Pode ser usado gráficos também com desenhos? Pode, tá? Também podem ser usados, tá? Chegou aqui a mensagem já do meu tempo, meu Deus. É o número 16. Circule os itens que são semelhantes no texto. Características das plantas, que lemos anteriormente e na representação visual do diagrama acima. O tema está semelhante? Sim, dá um joinha. Sim, então pode circular. O tema é semelhante, então circula tema. A forma de apresentação é semelhante? Não, né? Não tem nada de semelhante, então não circula. O título é semelhante a tudo que está sendo falado lá? Sim, então circula. Aí agora, gente, a número 17, 18 e 19, você vai fazer de acordo com o diagrama lá atrás, tá? De acordo com o diagrama analisado, assinale apenas os itens verdadeiros. O diagrama pode apresentar organização em texto escrito e imagem, sim ou não? Sim, olha o exemplo aqui do texto. Quem falou não, gente? Olha aqui, ó, texto e imagem, texto e imagem, texto e imagem. Então, sim, marca um X aí. Ele pode sim trazer texto e imagem, tá? Aí o próximo, texto longo organizado em parágrafos. O diagrama pode ter parágrafo, gente? Não pode, né? Ele não pode, porque um texto que tem parágrafo é um texto longo. E a primeira coisa da explicação do diagrama é que diagrama é um texto curto, né? Texto breve, palavras ou expressões curtas, sim ou não? Sim ou não? Sim, textos breves, muito bem.
Esquema visual com caixas de texto de cores e tamanhos diferentes? Sim, tá? Então, só vai ficar um quadradinho sem marcar, tá? 19. Qual é a função da representação visual do diagrama? Aí você vai colocar o que eu expliquei lá, tá? Que o diagrama é uma explicação resumida, que ele é usado textos resumidos para que o leitor possa entender de uma forma mais rápida, tá bom? Você vai colocar o que eu falei na explicação, tá? E a 19. De acordo com o seu conhecimento, complete o diagrama a seguir. Ó, nós falamos sobre fotossíntese lá em ciências, no nosso conteúdo de ciências. Falamos sobre fotossíntese no livro de português. Então, eu acredito e espero que vocês tenham entendido e sejam aí capazes de fazer com o seu conhecimento 4 quadradinhos falando sobre a fotossíntese, tá? Então, o processo que acontece aí na planta, enquanto a fotossíntese ocorre, né? Você vai colocar tudo que você aprendeu relacionado à fotossíntese. Não vale pedir ajuda, hein? Isso aí é de acordo com o seu conhecimento. Lembrando que nós falamos sobre fotossíntese em ciências, em português, né? Então, a gente vem estudando sobre isso aí já há bastante tempo, tá? Então, aqui eu encerro a nossa aula de português. Tia Raíssa vai encerrar aqui, o meu tempo já vai acabar. Ficando aí para vocês escreverem só a número 18 e 19. A 18 eu já falei o que é para colocar, tá? Só a 19 que você vai montar e ela é pessoal, tá bom? Tia, você vai mandar a foto da correção de português? Não, porque nós fizemos juntos, tá bom? A 18 e a 19 você vai colocar com as suas palavras, porém de acordo com a explicação, tá? Então, a tia Raíssa vai encerrar essa aula aqui agora. Espero vocês na aula de matemática. E já para avisar, aula de matemática, próximo link, teremos matemática, teremos explicação de artes e teremos ditado surpresa, ok? Então, entrem agora no próximo link. Tchau, tchau!